Olá galera, como vocês estão? Aqui estou eu, Marvetman, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vou estar trazendo a minha review de Thor, Amor e Trovão. Nossa, não acaba não? Já é o quarto filme do Thor. Eu vou falar para vocês o que eu achei do filme, se é bom, se não é, vou falar tudo para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, enfim, você já sabe. Vamos começar logo com isso. Bom galera, Thor, Amor e Trovão vai continuar a história do Thor e dessa vez ele vai ter que enfrentar um cara chamado Gorr, que logo após ter sua filha morta foi ignorado por seu deus e tomou posse da Necroespada, que é capaz de matar deuses. Vamos lá, por onde começar? Essa review será sem spoilers, se em algum momento eu falar eu aviso. Bom galera, eu fui assistir esse filme e tendo um ponto de vista mais técnico e crítico, né? Eu fui ver esse filme tendo um ponto de vista mais técnico e crítico, deixando a emoção de lado, tá? Bom, começando a falar sobre a história do filme. É uma história ok, tá? Nem muito boa, nem muito ruim. Acho que a história é aceitável. Eu acho que pela situação em que o Thor se encontra e por ser em termos relativos sequência de Thor Ragnarok, não deixou de ser uma história ok. O ritmo do filme tá bom, não é um ritmo lento, mas também não é muito frenético. O filme se mantém um ritmo adequado o suficiente para entender a história, para o entendimento da história, né? Falando agora de personagens, o Thor, ele é o Thor. Tipo, ele tá do mesmo jeito de sempre, não mudou muita coisa nele. Eu só acho que às vezes parece que ele vai ficando brincalhão assim a cada filme que passa, sabe? Mas isso eu vou especificando mais quando eu falar dos pontos negativos. Jane Foster, a Jane Foster, não é novidade pra ninguém que apareceu no trailer, né? Que ela acaba ganhando os poderes do Thor lá, os poderes do Mjolnir. E posso falar? Ela tá incrível, disparado, pra mim é a melhor personagem do filme. Porque mesmo virando Thor nesse filme, mesmo ela aparecendo assim tão repentinamente, ela tá incrível, ela faz bom uso dos poderes, ela tem carisma. Não que o Thor em partes não tenha, mas quando ela aparece, ela rouba a cena literalmente, sério. Tem momentos que eu penso que ela deveria ser a protagonista do filme, sabe? Ela tem todo um núcleo, toda uma trama legal que faz o filme meio que ser carregado. Porque se depender do Thor, aí é difícil. Mas eu acho muito bom toda essa evolução dela, desde seu papel controverso em Thor 1 e 2, até uma personagem que até conseguiu ser maior que o protagonista. É quase igual a Helena e a Natasha, só que as duas têm papéis equilibrados. Já aqui o destaque dela é maior. A Valkyria tá a mesma coisa de sempre, e o filme sempre quis tratar ela como uma personagem que tinha enigmas, tipo segredos e fatos que nós fãs não sabíamos ou notávamos, mas sim, nós já sabíamos, e acaba não sendo uma surpresa muito grande. Então fica meio que só pra dar conteúdo ao filme, sabe? O Korg tá praticamente a mesma coisa também, eu só acho que no decorrer do filme ele ficou meio puxa-saco do Thor. Tipo, tudo bem, ele é amigo dele assim, mas puxar o saco dele o tempo todo já é demais. Inclusive, acabamos sabendo de uma coisa sobre ele, as opções dele, quem viu o filme sabe. E tudo isso não é para ser um problema, mas ao invés de nos outros filmes desenvolver essa informação, não, deixaram jogado lá só para ele se casar lá com a Valkyria em termos de núcleo. Agora, Gore, o vilão. Cara, eu não sou muito de gostar de vilões, mas esse vilão tá incrível. O Christian Bale tá fazendo um trabalho incrível. Você entende as motivações dele, as dores, o porquê dele ser desse jeito. Ele tem uma maneira de agir, de se portar. Ele foi incrível mesmo, de verdade. Pra mim, ele passou a Hela em termos de vilão. Ele tá em primeiro lugar, ela em segundo, tá? Isso não é bem um spoiler, acho que não, espero não ser. Mas ele arranca uma lágrima da Valkyrie, então é isso, só pra vocês ficarem no hype aí do vilão. É... Bom, galera, no quesito personagens, história, é isso aí. Agora vamos falar dos pontos positivos. Para começar, eu vou falar que tem cenas muito legais, inclusive a participação de personagens como Guardiões da Galáxia, o que me deixou empolgado pro terceiro filme.
Temos aparições de outros deuses, o que expande mais essa questão de mitologia, enfim. Os efeitos estão bons, fotografia incrível, tem muitos planos coloridos em preto e branco lindíssimos, o que deixa o filme visualmente superável aos três últimos. A Marvel ultimamente está com uma fama de CGI ruim, mas não é o que acontece aqui, tá ótimo. E agora vamos para os pontos negativos, que não são poucos. Primeiro, eu gostaria de falar das piadas do filme. Tipo, o filme não tem que ser 100% sério, mas também não tem que ser 100% palhaçada. Tem algumas piadas que funcionam, tem umas piadas que realmente são engraçadas, mas tem outras que são colocadas assim, tipo, que são colocadas fora de hora, e muitas vezes os personagens param de caminhar na trama para ficar fazendo piadinhas, né? O Thor, principalmente. Parece que tudo é motivo de piada. Eu não vou especificar aqui, mas um momento do filme que lá na Nova Asgard poderia ser considerado preocupante até um certo ponto mas depois o Thor faz uma piadinha com a situação e fica por isso mesmo, sabe? Então chega uma hora que enche o saco de tanta piada que o filme tem, sabe? Tem piadas boas que você dá risada assim, e tem outras que são fora de hora e que às vezes enche o saco. Eu vou dar um exemplo aqui das cabritas, não sei se esse vai ser o maior spoiler da sua vida, mas enfim, aparecem umas cabritas lá no filme e tal, e as piadas com elas são que elas gritam. Beleza, no começo é muito engraçado por você se lembrar desse vídeo aqui, mas depois chega uma hora que enjoa, sabe? Perde um pouco a graça. Thor, simplesmente Thor. O que acontece? Partindo de novo para a questão das piadas que eu falei, o Thor nesse filme, tudo bem, ele tem que ser engraçado por conta da mudança que fizeram no personagem, sabe? Tipo, pra mim essa mudança não importa. No caso do Thor, tanto faz. Mas assim, nesse filme às vezes parece que é uma paródia de um filme do Thor, de tantas piadas desnecessárias que tem. Sabe, parece que o Thor, de tantas piadas e tantas gracinhas, parece que ele é um alívio cômico. Ele parece mais um alívio cômico do que um personagem principal de fato. Parece que a Jane Foster é o Thor mesmo, e o Thor tá lá só pra dar caminho pro filme, fazer piadas, só isso, né? No começo do filme, você talvez vá perceber que parece que o personagem não tem mais propósito. No começo só mostra o que todos os filmes em que o Thor aparece mostram. Todas as cenas desse filme são baseadas no quanto o Thor é um deus, no quanto ele é poderoso e ele tem o Stormbreaker, no quanto ele é engraçado, no quanto ele é bonito, tudo mais, blá blá blá. Isso enche. Eles tiram a roupa do cara no meio do filme sem razão nenhuma. O personagem é só isso, então é só um rostinho bonito? Me poupe. Esse filme serviu mais pra enaltecer a Jane Foster e pra mostrar pra gente que, olha, o Thor tá aqui, tá tudo bem com ele e é só isso. Às vezes eu acho que ela fez até mais coisas que o próprio Thor, sabe? Quer dizer, do começo até metade do final, porque a partir daí o Thor passa a fazer alguma coisa, mas mesmo assim não dá, né? Agora eu vou falar de uma coisa que metade vai concordar comigo, metade não. A dependência das armas que o Thor tem. Galera, nós sabemos que o Mjolnir é a marca registrada do personagem e passou a ser o Stormbreaker, tudo bem, mas vou dar o exemplo do Capitão América. O escudo do Capitão América é uma marca registrada do personagem, beleza, mas ele ficou com ciúminho do escudo quando ele teve que dar o escudo pro Sam Wilson? Não, ele não ficou, porque ele sabia que o escudo estava em boas mãos. O Thor teria que pensar isso, que o Mjolnir estaria em boas mãos, mas não. Várias dessas piadinhas que o filme tem são baseadas nisso, no Thor falando com ciúme, com piadinha com o Mjolnir. Não, Stormbreaker, fica tranquilo que eu só tava conversando com o Mjolnir. Pô, cara, sério? Em Thor Ragnarok foi mostrado que ele não é o deus do martelo, que não é o martelo, e sim o poder que teria dentro dele, mas esquece, é o quarto filme mesmo, pra que tanta enrolação, né? Que se dane, vamos deixar pra lá. Bom, pra resumir, se você gostou do Thor Ragnarok, se você gosta do personagem, das piadinhas, de tudo nesse filme, vai lá, pode ver. Agora, se você se importa com a história do filme e que é um filme equilibrado, nem com muita piadinha, nem com muita seriedade, vá ver também e diga a sua opinião. A minha opinião é essa, eu acho que é o mais do mesmo, é um filme do Thor comum, não tem nada demais, só que a Jane tá com o Mjolnir e só, mas no fim do filme acontece uma mudança que eu não vou falar qual é, mas aparece uma mudança pro Thor. E a gente vai ver num possível Thor 5 se essa mudança que aconteceu com o personagem vai fazer uma diferença entre Thor 3 e 4, tá? Então, é isso, galera. Essa foi minha review de Thor, Amor e Trovão. Se você gostou, enfim, já sabe o que fazer.
Eu ainda vou ver se eu consigo. Se eu consigo postar um vídeo extra que não vai ser sobre o Thor, mas vai ser uma coisa parecida com ele, tá? Quando eu postar, vocês vão entender. Mas então é isso, Marvete. Até amanhã.